Olá, aluno, boa tarde. Olá, aluna, uma boa noite, um bom dia para todos vocês aí que estão me acompanhando aí no portal, na plataforma Ava. Nossa aula de hoje, logicamente matemática, mas nós vamos explorar esse assunto aqui, esse tema aqui, probabilidade estatística. Probabilidade estatística vai acontecer sempre que você estiver trabalhando com gráfico. Então, estou trabalhando com gráfico, né? Eu estou dentro desse conteúdo aqui na matemática, tá? Esses gráficos, alunos, sempre vão acontecer assim, as seguintes três coisas são importantes. Primeiro, a interpretação de cada dado. Então, a interpretação de cada dado contido no gráfico é muito importante. E também a interpretação junto com a leitura do texto. Então, a leitura do texto é que nos vai remeter à situação do problema. E o objetivo sempre da interpretação, da leitura, é trazer para a gente aqui informações e responder perguntas, logicamente. Nós temos aqui nosso primeiro gráfico, vamos fazer alguns comentários, é o gráfico de barras horizontais. Então, que barra de gráfico horizontal é esse? Olha aqui, você pode observar que essas barras elas estão deitadas, ó, de forma horizontal. Né? E a cada barra nós estamos remetindo aqui a uma referência. Essas referências aqui são países, tá bom? Então, essas referências aqui são países de qual região? Aqui Portugal, Estônia, Espanha. Nós estamos falando aqui de países lá da Europa, tá bom? E cada barra também refere a um valor. Nós temos essa barra aqui, não sei se dá para vocês perceberem, o material vai estar colorido aí no seu... Aqui nós temos 589, pode ser 509 mil, milhões, não tem problema. Depende da informação que vai estar exigindo o nosso gráfico aí. Aqui nós temos 495, né? Então remete. Aqui refere-se à maior barra, no caso aqui o gráfico está me dizendo que é esse país aqui, ó, a França, aqui a Alemanha e aqui a Bélgica 219. E é muito importante também, no caso desse gráfico aqui, ele tem uma data específica, olha aqui. Então, pode ser que todas essas informações, esses valores aqui, possam fazer referências a uma única data. Então, o texto pode explorar isso. Vou melhorar aqui o foco. Ok. O texto pode explorar isso, aluno. Então, é importante a gente estar sempre ligado nessas informações que o texto pode nos passar. Vamos descer mais um pouco aqui. Comentar um pouquinho mais também sobre o nosso gráfico de coluna, né? O gráfico de coluna ou barra vertical, olha que nós temos as barras e essas barras elas estão aqui não mais de forma horizontal, mas de forma vertical. Mas não tem problema. Quem que é a nossa menor barra? Nossa menor barra aqui, ó, é referência H, né? Dessa barra aqui de coluna, dessa coluna aqui. E essa coluna ela refere-se ao menor valor. Se você for traçar uma linha horizontal aqui, pode observar que ela tem aqui, ó, um valor tão pequeno que está entre 0 e 5. Então, qual que é o valor que está entre 0 e 5? Né? Qual que é o valor aqui da maior barra, por exemplo? A maior barra, por exemplo, olha aqui, vamos subir ela lá em cima. Que valor que ela está nos passando? Um valor entre 25 e quem? E 30. Quem que está entre 25 e 31? Tem o 26, tem os 27, o 28 e quem? O 29. Poderia ser aqui, ó. 27, por exemplo. Né? E essa barra B, que é entre 15, né? Olha aqui a altura dela, olha aqui. Entre 15 e 20, não 15, entre 15 e 20. Se ela tivesse bem aqui, nessa linha aqui, ó, seria 15. Né? Mas ela passou um pouquinho. Então, esses gráficos são muito importantes para a gente e eles sempre vão nos dar uma referência, um valor. Então, é importante que na leitura do texto saber se nós estamos falando de unidades, né? Ou 1000 unidades, dezenas de unidades, centenas de unidades. Então, é na leitura do texto, nos dados complementares, é que essas informações aí vão estar nos passando. Também, dentro da probabilidade estatística, nós estudamos também
as tabelas, né? Tabelas são importantes. Por mais que elas sejam simples, elas nos trazem informações. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela, né? Uma tabela de uma classificação de um campeonato de futebol, né? Aqui do Brasileirão. E aí nós temos aqui nessa tabela algumas posições, né? O Palmeiras, por exemplo, ele é o primeiro colocado, tá aqui o número ordinal, olha aqui. E ele tem aí 26 pontos, né? Então ele é o time que mais pontuou e que menos vazou gol, né? Menos fizeram gol nele, né? Então nós temos também aqui o Santos em segundo colocado, nós temos aqui mais uma posição na tabela no meio, aqui o Corinthians, o Goiás ocupando a 19ª posição, todos os dois com 16 pontos. Nós temos aqui o menor time, que é o time do Avaí, olha aqui, com 5 pontos. Então, dependendo do contexto, a gente sempre pode explorar e trabalhar isso aqui, ó, dados e informações. Porque o texto pode perguntar assim, eu posso perguntar isso aqui para vocês aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer uma pergunta aqui esporádica aqui, tá bom? Por exemplo, qual a pontuação, do Bahia, né? Então, o texto poderia perguntar isso aqui para vocês. Qual a pontuação do Bahia, né? Então, o Bahia, onde está o Bahia? O Bahia, ele está aqui, ó. Vamos ver o Bahia, está aqui na 12ª posição, né? E ele tem 15 pontos. Você poderia responder interpretando quem? A tabela. Algumas tabelas também, elas trazem informações, referências. Por exemplo, olha aqui, nós temos aqui essa tabela, né? Tá dentro de um quadro, e o quadro, ele tá nos dando informações. Que informações? Nós temos aqui um produto, né? Aqui na outra coluna, nós temos a validade desse produto. Então, todo o produto ele tem um prazo de validade, ele estraga. O leite aqui, por exemplo, em 6 meses. É a informação dessa tabela pra gente. O atum, ele vence em 5 anos, a margarina em 5 meses, o pão de forma, ele vai vencer em 1 semana, tá vendo? E aqui ele tá dizendo aqui pra gente, logicamente, é pra gente completar esse exercício aqui, porque ele é fabricado em, vencerá em. Então, a partir dessas informações, a gente sabe quando ele for, se tiver o momento que ele for fabricado, que ele vai vencer, a gente pode completar um dos dois quadros aqui, porque o exercício ele pede isso, observe as datas de validade de cada produto abaixo e complete o quadro. Então, por exemplo, o leite. O leite tem validade de 6 meses, então ele vai valer 6 meses. Então, se ele foi fabricado ali em fevereiro, olha aqui, fevereiro de 2007, então ele tem validade de 6 meses. Então, olha aqui, março ele vai fazer 1 mês, vamos contar aqui, ó, março vai fazer 1 mês, ó, depois nós temos abril, 2 meses, maio, junho, julho, ó, agosto. Então, esse leite aqui, ele vai vencer aqui, vou colocar aqui, agosto de que ano? De 2007. Tá vendo? Então, não é nada muito difícil. Basta a gente entender o que o gráfico está pedindo e o que o exercício no enunciado está pedindo. Então, é importante. Por isso que eu coloquei lá em cima lá. A leitura é importante. O atum, por exemplo. O atum é a informação que a gente vai voltar aqui antes. Ele vencerá em abril de 2009. E ele vale 5 anos. Então, quando que ele foi fabricado? Ele foi fabricado 5 anos antes. 5 anos antes dá quanto? Então, dá aqui, ó. Dá abril, mesmo mês, de que ano? De 2004. Basta diminuirmos 5 anos aqui, né? Pão de forma. O pão de forma ele vence em 1 semana. Então, aqui, ó, você vai no supermercado, então você viu que a validade dele aqui, ó, tá lá em 25 de maio. Que ele foi fabricado, então, 7 dias antes da data limite, foi fabricado dia 18. 18 de que mês? De maio. De que ano? 2007.
bom? Então, aqui a gente pode sempre procurar essas tabelas, informações para trabalhar conteúdos. Olha aqui, por exemplo, também. Veja a receita de pão de ló para 8 pessoas e complete a tabela. Então, nós temos aqui uma proporção, né, de cada, em quantidade, aqui tá em gramas, né, nossa massa de cada elemento aqui. Farinha, por exemplo, eu preciso de 600 gramas para produzir pão de ló para 8 pessoas, né. E se eu fosse produzir, então, com a quantidade de 4, né, para 4 pessoas, então você tem que entender, 4 não é metade de 8, não é verdade? Então, eu posso pensar aqui que então eu poderia ter a metade de farinha para produzir para 4 pessoas. Então, a metade da quantidade de farinha aqui, ó, são 300 gramas. Ótimo, bem legal, né? E se eu fosse produzir, então, a quantidade para 16 pessoas, espera aí, olha aqui, 16 é o dobro disso aqui, ó, é o dobro de 8, né? Quanto que é 2 vezes 8? 16, então o dobro disso, o dobro de 600, eu vou colocar aqui, ó, é 1.200 gramas de farinha, né? Olha aqui, e se eu quisesse, então, professor, produzir uma quantidade, qual que é a quantidade necessária de farinha para se produzir para 20 pessoas? Olha aqui, o que acontece? 20 não é a soma de 16 mais 4? Sim, 20 é a soma de 16 mais 4. Então é só somar esses dois aqui, ó, porque eu tenho proporcionalmente a quantidade para 16 e a quantidade para 4. Então eu vou somar 300 mais 1.200. Eu vou ter 1.500 gramas, o necessário para produzir farinha aí para 20 pessoas. E aqui, vamos lá, vamos fazer outro elemento para a gente pegar tudo isso aqui. Eu tenho, por exemplo, fermento. Fermento eu preciso de 20 gramas para produzir para 8. E para produzir para 4 pessoas, a metade. 10 gramas. E para produzir para 16 pessoas, o dobro disso aqui. Porque é o dobro, né? 16 é o dobro de 8. Então, olha aqui. Dobro de 20. 40. E para fazer para 20 pessoas, só pegar proporcional a esse e esse, somar 40 com 10, 50. Tudo bem? Olha que legal e que bacana. O que nós estamos fazendo? Sempre fazendo interpretações. Interpretações de quê? Dos textos, das informações que nos são dadas. Porque nós precisamos de trabalhar dados para ter informações. Isso é importante. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer exercícios aí que vai massificar ou trazer elementos para que a gente possa, então, mastigar isso aqui de volta, né? Ou fazer a releitura, fazer aqui tudo aquilo que a gente está aprendendo e comentando nos exercícios. Então, no seu livro didático, vai estar aí, vão ter 2 exercícios, né? Um próximo da página nós já estamos dando e um outro mais na frente, para que a gente possa, então, aí, tá aí fazendo exercícios sobre esse conteúdo para aprender mais. E é claro, não esquecer, porque a prática na matemática, na leitura e na compreensão dos exercícios, ele vai acontecer a partir do momento que a gente estuda, a partir do momento que a gente está fazendo exercícios e sempre revendo, lendo e fazendo. Tá bom? Então, a gente vai estar desenvolvendo essa habilidade a partir desse momento com exercícios propostos. Então, vamos ficar aí até o próximo momento e até mais.